Boa noite. Movimento o corpo. Ajusta a perna, se precisar. Lembra de movimentar um pouquinho, sair da imobilidade por uns minutos. E vamos seguir a leitura do livro do Bernie Tetsugen Glasman, do Zen Peacemaker, Receitas de um Mestre Zen. E ele vai começar a falar sobre o primeiro prato. Lembra? Ele falou dos 5 pratos ontem? Que era o espírito, não sei se nessa ordem, mas era o espírito, o estudar, o meios de vida, né? Ação social e os relacionamentos. Receitas para o espírito. Como se faz um cozinheiro zen? Eu me deparei com o Zen Budismo pela primeira vez em um curso sobre religião na faculdade. Nós estávamos lendo o livro-texto de Huston Smith, As Religiões do Homem. Havia apenas uma página sobre Zen Budismo, mas aquela página me fez sentir em casa. Naquela época não havia professores Zen ou centro Zen em Nova York, ou em nenhum outro lugar do país que eu soubesse. Mas eu li tudo o que pude achar sobre o assunto, sendo que naqueles dias isto significava que eu lia livros de Alan Watts e D.T. Suzuki. Eu me formei no Instituto Politécnico do Brooklyn em 60, com um grau de engenheiro aeronáutico. Logo após a formatura, eu estava sentado com um colega em uma pizzaria, falando sobre o que nós iríamos fazer com nossas vidas. Eu disse, sem refletir muito, que eu tinha 3 objetivos. Primeiro, eu disse que queria estudar Zen em um mosteiro. Segundo, eu queria vivenciar uma vida comunitária em um kibutz. E terceiro, eu queria viver como um mendigo no subúrbio do Bowery, em Nova York. 30 anos mais tarde, eu havia alcançado esses 3 objetivos, embora de uma forma que eu não poderia imaginar naquela ocasião. Mais ou menos um ano após a formatura, eu passei um ano em um kibutz em Israel, e eu estudei Zen em um monastério, embora não no Japão, como eu tinha imaginado na pizzaria. Foi no coração da cidade de Los Angeles. E era mais um centro Zen do que um mosteiro. Embora nós praticássemos meditação tão a sério como a maioria dos monges na maior parte dos mosteiros. E agora eu atingi o meu último objetivo, de viver como um mendigo em Bowery. Embora tenha sido apenas por uma semana, fiz isso como parte do meu treinamento para trabalhar com moradores de rua. Eu não sabia na época, é claro, mas aqueles 3 objetivos, estes 3 desejos, expressos meio que de brincadeira, numa reunião de amigos da faculdade na pizzaria, há mais de 30 anos, foram, na realidade, as sementes que acabaram tornando-se a minha refeição suprema. Viver em um kibutz em Israel me despertou um interesse e uma valorização profunda do poder da comunidade e da família. No navio para Israel, eu encontrei minha primeira esposa, Ellen, a filha de um rabino ortodoxo e empresário. Retornei aos Estados Unidos para assumir um trabalho na McDonnell Douglas, em Los Angeles.
e eu trabalhei como um gerente de projeto na missão do homem a Marte. Meu trabalho era empolgante e gratificante, mas de alguma forma minha curiosidade sobre o Zen continuou a crescer. Uma vez que eu não podia simplesmente partir para o Japão, eu tinha, afinal de contas, um bom trabalho, uma família para sustentar. Eu lia livros e ficava acordado até tarde da noite, fumando charutos e conversando com amigos sobre Zen e assuntos relacionados. Aí eu descobri um pequeno templo Zen, quase que no meu quintal, em Little Tóquio. O nome deste templo era Zen Shuji e era afiliado à escola Soto Zen. Só depois que eu fui saber que esta era a escola que Dogen tinha fundado, depois de encontrar o cozinheiro Zen na China. Olhando para trás agora, eu também posso ver que eu já estava seguindo o primeiro princípio do cozinheiro. Eu estava começando com os ingredientes que estavam bem na minha frente. A instrução Zen no Zen Shuji, naqueles dias, era bem simples. O responsável pelo templo conduzia um pequeno zazenkai, uma prática de meditação sentada do Zen. Uma vez por semana, nos domingos pela manhã. Em contraste com as conversas e discussões sobre o Zen que eu tinha até tarde da noite com os meus amigos, não havia muita conversa no templo. Nós não discutíamos, analisávamos ou teorizávamos a respeito do Zen. Nós simplesmente praticávamos. A maior parte das instruções era sobre a postura física de como sentar-se para meditar. Sentávamos em pequenas almofadas arredondadas pretas, chamadas afus, de frente para a parede. Cruzávamos nossas pernas da melhor forma que podíamos e mantínhamos nossas costas eretas, nossas mãos apoiadas no nosso colo, polegares tocando-se de leve e nossos olhos semicerrados. Nós fomos instruídos a focar na nossa respiração, contando silenciosamente de 1 a 10, várias vezes. Se nos perdêssemos na contagem ou se passássemos de 10, eu uma vez cheguei a 100 antes de me dar conta, éramos instruídos a retornar ao 1 e recomeçar tudo de novo. Era algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito exigente. Entre os períodos de meditação sentadas, praticávamos a meditação caminhando. Havia um jovem monge zen do Japão nos visitando, que falava um pouco de inglês. Seu nome era Taizan Maizumi. E ele um dia se tornaria meu Roshi, o professor zen. Um dia, depois de sentarmos, perguntei a ele o que eu deveria fazer durante a meditação caminhando. Ele me olhou e disse: quando nós caminhamos, nós só caminhamos. Alguns meses depois, participei de um retiro de meditação de final de semana com o Yasutani Hiroshi, um mestre zen do Japão que estava visitando. Yasutani Hiroshi deu para cada um de nós um koan que devíamos utilizar na meditação. 3 vezes ao dia, íamos a uma pequena sala para dar nossa resposta. O jovem monge traduzia para ele. Depois do retiro, eu perguntei ao jovem monge se poderia estudar com ele. Ele disse que ainda não tinha finalizado seus estudos, mas que eu devia continuar apenas meditando. Finalmente, o jovem monge
começou um centro Zen em uma pequena casa no centro de Los Angeles, e eu comecei a praticar meditação com ele. Naqueles dias, eu levantava cedo para praticar meditação e depois ia de carro até o trabalho da McDonnell Douglas. Mais tarde, retornava à minha casa, que ficava perto do centro Zen, e participava da meditação sentada no final do dia. Sempre que eu podia, dedicava o tempo livre para praticar meditação por períodos mais longos. Você vê que aqui ele cita o Yasutani Hiroshi, que a Joko Beck também citou no texto, falando da presença dele, né? Importante. A Monja Coen também cita ele, também traduzimos livro dele, né, que ela trouxe de lá. E o Taizan Maizumi Hiroshi foi o mestre de ordenação também da Monja Coen. Fantasmas famintos. A meditação era o coração da nossa prática, mas também fazíamos reverências e cantávamos hinos. Durante os retiros de meditação, fazíamos nossas refeições no Zendô, na sala de meditação, a fim de que até o ato de comer se tornasse parte de nossa meditação. Antes de comer, oferecíamos parte do alimento a Buda, aos ensinamentos e à comunidade. E depois de cada refeição, nós oferecíamos as sobras para os fantasmas famintos. No budismo, os fantasmas famintos são caracterizados como seres infelizes que têm barrigas enormes e dilatadas e gargantas finas como agulhas. Embora sejam rodeados de comida, nunca saciam sua fome ou sede, porque só comem ou bebem um pouco de cada vez. Seus pescoços são finos como agulhas, porque estando tão presos aos seus condicionamentos, não podem aceitar ou apreciar a comida que está bem na sua frente. Na realidade, nós todos somos fantasmas famintos. É uma metáfora para aquela nossa parte insatisfeita. Devido aos nossos apegos e condicionamentos, não nos damos conta da comida e da bebida que está ali na nossa frente. Na verdade, os ingredientes que precisamos para fazer uma refeição que nos satisfaça estão todos presentes. Mas nos recusamos a aceitar o alimento que nos é oferecido. Somos dominados por um sentimento de que não podemos fazer o que precisa ser feito. Estamos sempre buscando por algo que não temos. De certa forma, nós não conseguimos simplesmente dizer: vamos pegar tudo isso e preparar um maravilhoso banquete. Tem tudo a ver com um hábito bem humano. Estamos sempre procurando algo mais além do que está bem na nossa frente. Fantasmas famintos manifestam-se de tudo que é jeito. Eu mesmo senti a imensa fome que todos nós temos em uma manhã, quando me dirigia de carro rumo ao trabalho. Eu vinha praticando meditação no início das manhãs intensivamente, quando repentinamente percebi a universalidade da fome. Eu senti esta imensa fome ao meu redor. Eu vi que ainda que haja comida suficiente em nossa sociedade para alimentar todo mundo, muitas pessoas passam fome. Vi que algumas pessoas, mesmo tendo alimento em demasia, têm fome de poder. Eu vi que alguns de nós temos sede de carinho ou fama. Outros estão famintos por amor. E pessoas que buscam a espiritualidade, incluindo os praticantes do Zen, ambicionam atingir a iluminação. Assim que pude sentir essa grande sede, eu fiz uma promessa. Comprometi-me a dedicar a minha vida
para oferecer a refeição suprema a todos nós, os fantasmas famintos, nas 10 direções. Este é o compromisso do cozinheiro Zen. No Zen, um compromisso não é algo que prometemos fazer e depois nos sentimos mal ou culpados se não o realizamos. Ao contrário, um compromisso é uma intenção de fazer algo. Muitos de nós pensamos que é preciso limitar nossa refeição porque os ingredientes que temos à mão, comida, dinheiro, tempo, talento, inteligência ou energia, são limitados. Mas um compromisso não é algo limitado, nem pelo espaço, nem pelo tempo. Nós podemos assumir tantos compromissos pequenos ou grandes quanto quisermos. Nós podemos assumir o compromisso de alimentar uma pessoa, por exemplo, ou podemos assumir o compromisso de alimentar centenas ou milhares de pessoas. Nós podemos assumir o compromisso de construir uma moradia para uma pessoa desabrigada ou para centenas ou milhares de famílias. Nós podemos até assumir um compromisso de acabar com a fome ou a falta de moradia. A única coisa que limita o compromisso é a nossa imaginação. Mas, embora um compromisso não tenha limites, ele tem uma função muito prática. É como uma bússola que nos mostra a direção a seguir e que nos mantém no rumo. Um compromisso por si só nunca é suficiente. Isoladamente, um compromisso é só um potencial. É como um fermento ou um dar uma partida, ou dar uma partida. Se queremos ver nosso compromisso manifestar-se no mundo, se queremos fazer um pão de verdade, que possamos comer e servir aos outros, temos que adicionar farinha, água e misturar eles todos juntos. Temos que ter determinação. Quando adicionamos determinação, o sonho adquire vida e força própria. O pão que imaginamos sai do forno, pronto para comer. Ele falou coisas importantes que eu andei refletindo hoje também. Quando ele fala dos fantasmas famintos, né? A gente usa dizer espíritos famintos. Acho que ele traduziu como fantasma aqui, né? A gente faz preces para os espíritos famintos. A banca Fugin, que é a cerimônia da tarde, o sutra que a gente recita é o Dairishin Dharani, mas o específico da banca é o portal do doce néctar, o Kanamon, que é uma prece que convida os espíritos famintos para se saciarem. E numa parte desse sutra ele diz: não convidem mais as misérias e os sofrimentos, que é o que o Bernie Glassman fala aqui, que são esses espíritos famintos em nós. A gente sempre pensa em espíritos nesse plano, né? Nessa visão kardecista, mas não, ele está falando também desses espíritos, mas ele está falando, nesse caso, dos espíritos que residem em nós, as nossas insatisfações. Como a gente sempre quer mais, a gente acha que se não tiver, está faltando. E hoje eu fiquei pensando, ontem alguém pediu, algumas pessoas pediram o PDF, o livro, né? E eu fico pensando nisso, você vê, a gente está lendo junto, a preciosidade que para mim, reler esse livro depois de alguns anos que eu tinha lido. Eu nunca mais reli ele, né? E você vê, a gente mal está lendo junto e nós já queremos ter o livro na mão. Parece que é uma coisa quase compulsiva nossa. E é de todo mundo.
né? Não tem, eu sou assim, o outro não é, não, todo mundo, parece que surge algo a gente quer, parece que é uma coisa quase, é um hábito que é muito enraizado na nossa sociedade, em geral, né, no ser humano, mas eu pensei um pouco em provocar vocês sobre isso hoje, e justo ele fala, né, do espírito, desse espírito que está sempre querendo, né? E como é simples o caminho do Zen. Você vê que ele fala quando ele chegou lá, era silencioso, ele ficava nas discussões com os amigos, nas elucubrações, nas sei lá, comparações ou que pudesse vir, e a prática do Zen é muito simples, né? E por que a gente não se contenta com ela, né? Por que a gente coloca sempre alguma coisa? Como se a gente tivesse que criar alguma coisa nova, né? E aqui ele está trazendo muito isso para mim de um jeito muito legal, porque é algo que eu venho refletindo, como eu estava trabalhando esses dias, essas 2 semanas, um pouco mais nesse nosso encontro de domingo, que tem a ver muito com isso, com esse entender qual é a refeição suprema, né? E quais ingredientes nós temos. Esse questionário que a gente fez, que provocou, jogou para vocês ou compartilhou, era um pouco para levantar os ingredientes, para entender que refeição a gente está preparando, né? Para que fique claro. E isso que ele fala do compromisso é uma maravilha. O compromisso não tem limite. O limite é a nossa imaginação. Então, quando a gente começou há 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, na Sangha, a falar do mosteiro urbano, a falar da gente estabelecer um relacionamento com a vida, com a cidade, de monástica no sentido de prática, o mosteiro urbano passou a ser eu mosteiro, eu, a cidade, estado, porque ele está onde eu estou. O mosteiro está onde eu estou, onde as relações que eu estabeleço de prática trazem a minha prática. E se traz a minha prática, o mosteiro está nela. E isso nós começamos a refletir há uns 2, 3 anos atrás, quando o país começou a virar o que está hoje, né? Então a gente falou, gente, a gente precisa não depender de uma ajuda externa, a gente tem que depender de nós mesmos, é o que o Zazen faz. O Zazen diz, você é o teu eixo. Você não se encosta na parede, nenhuma das posturas do Zazen, para você entender que você se sustenta em você. Mas esse você não é vocêzinho que quer aparecer, que quer mostrar que sabe, que quer ter para você. Esse você são os ensinamentos de Buda, né? É o caminho, é o mestre, como a Joko Beck falou várias vezes no livro. Então, quando esse mestre norteia o teu caminho, como a gente percebeu no Mugon Sesshin, quando a prática norteia teu dia, todas as tarefas são prática. E elas ganham outro ritmo, outra cor. Elas são ilimitadas, como diz o Bernie Glassman. O compromisso é ilimitado. Então, eu acredito que a gente construiu esse mosteiro urbano, ele já existe. Certamente a casa pode estar ali representando onde a gente botou a concretude, a nossa energia, mas a casa ficou fechada e a gente continua. A prática continua tão forte quanto a gente continua tecendo esse manto, que é a ideia, né? De entender quem somos, qual é essa rede, é só porque a gente precisa enxergar. A gente tem que ver para crer, muitas vezes, que já é concreto, que já é real. Porque é a minha realidade, é a realidade de cada um de vocês que está aqui, que está sentando todo dia,
É muito diferente sentar todo dia. Eu acho que quem está sentando todo dia já pode perceber isso. Eu estou percebendo, porque fazia muito tempo que eu não sentava todo dia, e às vezes mais do que uma vez por dia. É impressionante, né? E a provocação para esse encontro do domingo é isso, né? É a gente se reconhecer como cada um de nós, como pontos de mosteiro, né? E como é que a gente expande isso? Como a gente assume esse compromisso ilimitado de acabar com a fome e a miséria no mundo, né? Como ele fala. Muito incrível. E eu achei interessante que ele fala do kibbutz, porque eu tive em Israel também, e também me impressionou muito o kibbutz que eu visitei em Israel. Minha prima morava, e era um kibbutz que, assim, a cozinha era compartilhada, parecia mosteiro, porque tinha os grupos que eles se alternavam a cada 3 meses, quase como angôs ou uriôs nos mosteiros. Então, era um grupo de famílias, moravam juntas, cada um tinha sua casa, tinha uma escola dentro, tinha o restaurante, tinha a lavanderia comunitária, tinha um pequeno mercadinho. Então, o dinheiro que circulava dentro não era dinheiro de fora. Você como morador, tinha um tanto para usar no mercadinho de dentro do kibbutz. Então, as tuas coisas de necessidade do dia a dia você pegava lá, você trocava, né? E você trabalhava 3 meses na cozinha, 3 meses limpando o refeitório, 3 meses na escola. O carro era compartilhado. Acho que tinham 2 carros e as pessoas se inscreviam para viajar nas férias. Reservavam o carro, não era teu, era um carro compartilhado. A lavanderia era assim, você tinha os escaninhos com teu nome, você deixava a tua roupa para lavar. Naqueles 3 meses eu cuidava de lavar, no outro 3 meses eu ia para passar, você voltava uma semana depois, tua roupa estava passadinha naquele lugar. E isso era rodiziado, não tinha privilégio. Isso eu faço, isso eu não faço. Todo mundo fazia, né? E isso para mim me chamou muito a atenção. Hoje talvez nem os kibbutz em Israel não tenham mais essa forma tão socialista, né? Tão comunitária, né? Mas eu achei interessante. Eu não lembrava que ele tinha tido essa experiência lá. E isso a gente também percebe na prática do caminho, né? Como o fazer junto no SAMU, né? Nas atividades comunitárias, dá outra visão, né? Como a vida fica mais leve quando a gente faz junto, né? Quando um vai fazer pão e o outro leva o almoço, não precisa parar para cozinhar. Hoje chegou de novo uma comidinha deliciosa lá no mosteiro, né? Enquanto o Shuden e o Kyosu estavam trabalhando. É muito legal. As pessoas indo buscar os pães e os encontros, e a saudade, e a conversa, né? O carinho no olho, assim, de que a gente está junto. É muito legal, é muito bom. Outros que vão lá para entregar para pessoas que não podem ir, né? Esse é o compromisso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Roqueou? Não. Se ninguém quiser falar nada, a gente encerra fazendo a retribuição de méritos e amanhã a gente segue na leitura. E o nosso encontro é domingo às 3h30, das 3h30 às 5h, no máximo 5h30, aí vai depender do grupo, e nós vamos mandar o convite do Zoom por e-mail, no grupo que a gente criou, Tecendo o Grande Manto, tá? Algumas pessoas acharam que era encontro de costura do Raksu,
A Doko hoje foi lá buscar pão, ela falou, eu achei que era para quem estava costurando o Rakusu. Não, não é. É para todos nós. É um momento de troca entre nós, de amadurecer algumas coisas, alguns caminhos, e a gente vai definindo essas coisas juntos. É o segundo encontro, então quem não participou do outro ainda está em tempo, né? Aliás, vai ter sempre tempo, porque a gente só vai fazer a roda continuar girando. Quem chegar vai continuar girando junto com ela, tá bom? Então vamos Sensei, encerrar. Hi? só para dizer que eu já mandei o convite do Zoom de domingo, mandei ontem à tarde, mas amanhã eu vou mandar de novo, se alguém não recebeu. Pode olhar amanhã que vai estar lá. Tá Tá, bom? tá legal. E se alguém Desculpa. precisar, escreve para o WhatsApp, de repente deu alguma confusão, a gente encaminha, ou para mim ou para a Xen, a gente manda Tá. para o WhatsApp. Iorim, quer falar? Quero. Eu não entendi aonde vai mandar. No e-mail. Você vai receber por e-mail, no teu e-mail. Ah, então eu já devo ter perdido. Então, para mim é bom receber de novo. Tá Tá, bom, obrigada. então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.